Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar de conversão de UML para código. No primeiro slide, nós vemos aqui uma associação 1 para N com navegabilidade dupla. Isso significa o quê? Que eu terei um atributo de lista, né, porque aqui é um a N, na classe A, né? Notar que a classe A tem 1 a N da classe B, ou seja, na classe A nós colocaremos aqui um vector, um array list de objetos da classe B. E já a classe B, ela possui um objeto da classe A, ó, representado por esse valor 1 aqui. Nesse contexto, nós temos aqui essa variável, né, que vai conter um objeto da classe A. Dessa forma, a gente consegue ter a navegabilidade dupla. Na navegabilidade simples, novamente nós temos a classe C tendo uma relação de 1 para N com a classe D. Isso é representado por um vector aqui. E a classe D, ela não tem navegabilidade para a classe C. Por isso, nós não temos aqui um atributo, né, nome C, no sentido da classe C aqui, no sentido da classe D para a classe C, né? Então aqui a classe D não tem esse atributo da classe C. Na sequência nós temos uma agregação que, para fim de código gerado aqui pelo argoml, fica a mesma coisa da associação, ou seja, eu tenho aqui uma relação 1 para N, então na classe F eu passo a ter um vector de objetos da classe E. E na classe E eu tenho um e apenas um objeto da classe F. É o que está estabelecido aqui na relação. A composição ocorre no mesmo contexto, que nós temos a classe G numa relação de 0 a N da classe H, o que me obriga a ter um vector aqui de objetos da classe H na classe G, da mesma forma que, como a classe H está relacionada com o objeto da classe G, eu tenho aqui esse atributo nome G na classe H aqui. Aí cabe uma discussão sobre agregação versus composição, que é importante, né? Quando nós temos composição, o objeto que compõe o outro, né, ele nasce junto com o objeto ao qual ele compõe. Então, por exemplo, aqui eu tenho um objeto da classe B, né, a navegabilidade é de A para B. Quando eu crio um objeto de A, eu crio juntamente com o objeto de A um objeto de B. Ou seja, na hora que nasce um objeto A, já nasce um objeto B também. Já uma agregação, o objeto A pode existir, né, sem um objeto da classe B. Eu associo esse objeto da classe B em um outro momento através de um set B aqui. Na sequência, nós temos aqui uma pequena discussão acerca de encapsulamento de atributos. E aqui são telas, né, do argoml, mostrando como é que nós fazemos para setar aí os atributos como privados, uma vez que no argml, por padrão, eles são públicos. Para representar a herança, né, aqui nós temos a representação de herança no ml. O efeito disso no código é fazer esse extend aqui, ó. Então, a classe I, ela é da classe J. Isso faz aqui classe I extends classe J. Nós temos aqui uma relação, né, de implementação de uma interface. Então, a classe M implementa a interface classe L, né? Então, ó, a classe M realiza ou implementa a interface classe L, né? Notar que a classe L tem um método aqui, ó, né? A interface classe L tem um método L, tá? E esse método, o argml, ele não gera automaticamente aqui a obrigação de implementação dele lá na classe M. Temos também a relação de dependência, que consiste em um objeto da classe N
ele tem aqui um método que faz uso de um objeto da classe O. Então aqui nós vemos que ele recebe como parâmetro esse XPTO da classe O. Então isso aqui é para mostrar que essa classe N depende, de alguma forma, dessa classe O aqui. Bem, por hoje é só. Valeu!